O Palmeiras mexeu na sua lista de inscritos do Campeonato Paulista e isso já acendeu um sinal de atenção para o torcedor que acompanha de perto o dia a dia do clube. A comissão técnica decidiu incluir dois nomes que vinham sendo observados internamente e que, nos treinamentos, chamaram bastante a atenção. Um deles é o jovem zagueiro Koné, de 18 anos, marfinense, que vem impressionando pela maturidade, pela leitura de jogo e pela forma como se comporta mesmo treinando ao lado de atletas mais experientes. Não é exagero dizer que ele ganhou pontos importantes com Abel Ferreira e sua equipe, que enxergam nele uma alternativa real para o estadual, não apenas como promessa distante, mas como alguém que pode ser utilizado de acordo com a necessidade. A inscrição de Koné não é um movimento aleatório. O Palmeiras costuma ser bastante criterioso quando envolve jogadores tão jovens, principalmente defensores, que normalmente precisam de mais tempo de adaptação. No entanto, o desempenho dele no dia a dia foi suficiente para convencer a comissão de que vale a pena tê-lo como opção. Internamente, a avaliação é de que o zagueiro apresenta características modernas, com boa saída de bola e imposição física, além de personalidade, algo que pesa muito no método de trabalho do treinador português. O fato de já ter despertado interesse de clubes importantes do futebol europeu reforça ainda mais o cuidado do Palmeiras em acelerar esse processo com cautela, protegendo o atleta e, ao mesmo tempo, dando oportunidades no momento certo. Outro nome que aparece como novidade na lista do Campeonato Paulista é o lateral esquerdo Arthur. Ele foi incluído após um ajuste necessário provocado pelo incômodo muscular sentido por Jefté na estreia do torneio. A mudança mostra como o Palmeiras trabalha sempre com alternativas mapeadas, evitando improvisações de última hora. Arthur já vinha participando dos treinamentos e, inclusive, já havia sido relacionado para algumas partidas nesta temporada, o que demonstra a confiança da comissão técnica em seu potencial. É um jogador que se destaca pela intensidade, pela capacidade de apoiar o ataque e também pela disciplina tática, algo que costuma ser determinante para ganhar espaço com Abel Ferreira. Essas movimentações na lista do estadual mostram um Palmeiras atento aos detalhes e disposto a testar soluções dentro do próprio elenco, sem pressa, mas com planejamento. O Campeonato Paulista, apesar de curto, serve como laboratório competitivo, onde cada decisão precisa ser muito bem pensada. A inscrição desses dois jogadores reforça a ideia de que o clube busca equilíbrio entre juventude e experiência, dando oportunidades, mas sempre com respaldo técnico e físico. Para o torcedor, fica a expectativa de ver como esses nomes podem contribuir quando forem acionados em jogos oficiais. Enquanto isso, outro tema que segue chamando atenção é a situação de Paulinho. O atacante falou recentemente sobre o processo de recuperação e deixou claro o quanto a ansiedade aumenta a cada dia. A vontade de voltar a jogar é grande, mas existe um cuidado extremo por parte do departamento médico e da comissão técnica para que isso aconteça no momento correto. A lesão que ele sofreu foi considerada complexa e exigiu um tratamento minucioso, sem espaço para atalhos. A prioridade do Palmeiras é garantir que o retorno aconteça com total segurança, evitando qualquer risco de recaída que possa comprometer ainda mais a carreira do jogador. Internamente, o discurso é de paciência. Mesmo sabendo da importância que Paulinho pode ter quando estiver em plena forma. Ele próprio reconhece que o plano muda conforme a evolução clínica, o que é absolutamente normal em casos desse tipo.
A expectativa é que, quando retornar, ele esteja 100%, tanto fisicamente quanto mentalmente, pronto para suportar a intensidade do calendário e ajudar o time em alto nível. O clube entende que antecipar esse retorno poderia gerar consequências sérias, algo que ninguém quer repetir, especialmente após um problema considerado raro no futebol. Outro assunto que movimenta os bastidores é a possibilidade envolvendo Fabinho. A informação que circula é de que o Palmeiras estaria disposto a oferecer um salário em padrão europeu para contar com o jogador, o que mostra o tamanho do esforço que a diretoria está disposta a fazer. Ainda assim, existe um limite bem definido, longe dos valores praticados por gigantes absolutos do continente, mas suficientemente alto para competir com mercados relevantes. A decisão, no entanto, passa exclusivamente pelo atleta, que avalia se prefere seguir no exterior ou retornar ao futebol brasileiro em um projeto ambicioso. Essa possível negociação levanta debates importantes entre os torcedores, principalmente sobre até que ponto vale elevar o teto salarial para trazer um jogador específico. Fabinho é visto como um nome capaz de agregar qualidade, experiência internacional e liderança. Mas qualquer movimento desse tipo precisa ser muito bem calculado para não gerar desequilíbrios internos. O Palmeiras, nos últimos anos, construiu uma política financeira sólida e sabe que abrir exceções exige convicção total de retorno esportivo. Paralelamente a isso, o clube também analisa o mercado defensivo com atenção. Houve uma sinalização positiva nos primeiros contatos por Igor Júlio, o que animou a diretoria a estudar a melhor forma de avançar em um possível acordo. A ideia é entender todos os cenários antes de dar passos mais firmes, respeitando tanto as condições financeiras quanto o planejamento esportivo para pela temporada. Além dele, outro nome monitorado é o de Morato, zagueiro que atua no futebol inglês e que também se encaixa no perfil buscado pelo Palmeiras para reforçar o setor. No campo das competições de base, o foco se volta totalmente para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras entra em um momento decisivo de mata-mata, sabendo que não há margem para erro. A equipe vem fazendo uma campanha sólida, com desempenho consistente e aproveitamento total até aqui, o que aumenta a responsabilidade neste confronto eliminatório. A comissão técnica sabe que, a partir de agora, não existe espaço para testes e a prioridade é escalar o que há de melhor para seguir avançando no torneio. O ambiente é de confiança, mas também de concentração máxima. Os jovens atletas entendem o peso da camisa e a importância da copinha como vitrine e como oportunidade de crescimento. O histórico recente do Palmeiras na competição cria uma expectativa natural, mas o discurso interno é de foco absoluto no jogo, respeitando o adversário e buscando impor o estilo de jogo desde os primeiros minutos. Cada detalhe conta, cada decisão em campo pode definir o futuro na competição, e essa consciência faz parte da formação desses jogadores desde cedo. Além disso, o calendário profissional também segue movimentado, com a venda de ingressos para o clássico contra o Santos mostrando bom ritmo. A expectativa é de um grande público, reforçando o clima de decisão que acompanha o início do Campeonato Paulista. O Palmeiras sabe que esses jogos são fundamentais não apenas pela tabela, mas também pelo impacto emocional e simbólico que carregam ao longo da temporada, especialmente em confrontos diretos com rivais tradicionais.
O clima em torno do elenco principal também envolve movimentações que não aparecem apenas dentro das quatro linhas, mas que impactam diretamente o planejamento do clube para a sequência da temporada. Um desses casos envolve Bruno Rodrigues, jogador que entrou em campo na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista e que passou a despertar interesse de outras equipes do futebol brasileiro. A diretoria alviverde, no entanto, já deixou claro que não trabalha com a ideia de um empréstimo simples. A intenção é negociar em definitivo. Entendendo que o atleta ainda tem mercado e pode representar uma oportunidade de negócio interessante para o clube, desde que os termos sejam considerados satisfatórios. Esse tipo de posicionamento mostra como o Palmeiras tenta ser firme nas negociações, evitando soluções paliativas que não tragam retorno esportivo ou financeiro. O clube sabe que o elenco é numeroso e competitivo, e por isso cada saída precisa ser bem planejada, principalmente quando envolve jogadores que ainda podem ser úteis ou valorizados. A situação de Bruno Rodrigues segue em aberto, com conversas acontecendo, mas sem pressa, algo que já virou marca registrada da atual gestão. Ao mesmo tempo, o Palmeiras segue atento ao mercado internacional, especialmente quando o assunto é reforçar o sistema defensivo. A busca por zagueiros que atuem pelo lado esquerdo não é por acaso. A comissão técnica entende que essa característica é importante para a saída de bola e para a construção das jogadas desde trás, algo essencial no modelo de jogo adotado por Abel Ferreira. Igor Júlio e Morato surgem nesse contexto como nomes que agradam pelo perfil, pela idade e pela experiência em ligas competitivas, o que poderia facilitar uma adaptação mais rápida ao futebol brasileiro. Mesmo assim, o discurso interno é de cautela. O Palmeiras não pretende entrar em leilões ou assumir compromissos financeiros que fujam do planejamento estabelecido. A ideia é avançar apenas se as condições forem realmente favoráveis, tanto do ponto de vista econômico quanto esportivo. Essa postura mais racional tem sido um dos pilares do sucesso recente do clube, que consegue se manter competitivo sem comprometer sua saúde financeira. Dentro de campo, o Campeonato Paulista segue sendo tratado com seriedade. Apesar de muitos enxergarem o torneio como um início de temporada, o Palmeiras entende que cada jogo carrega peso, principalmente pela cobrança externa e pela tradição envolvida. A comissão técnica tem buscado equilibrar a utilização do elenco, rodando peças quando possível, mas sem abrir mão da competitividade. O estadual também serve como termômetro para avaliar opções internas, testar variações táticas e ajustar detalhes que serão fundamentais ao longo do ano. O clássico contra o Santos, por exemplo, ganha contornos especiais não apenas pela rivalidade, mas também pelo momento das duas equipes. A venda antecipada de ingressos indica um bom público, o que naturalmente aumenta a pressão e a intensidade do confronto. Jogos assim exigem concentração máxima, independentemente do estágio da temporada, e costumam ser decisivos para medir o nível de confiança do elenco e da torcida. Enquanto isso, a Copinha segue como um dos grandes focos de atenção da torcida palmeirense. A eliminação de um rival tradicional na competição aumenta ainda mais a expectativa em torno da equipe alviverde, que chega para o confronto eliminatório com campanha perfeita até aqui. O desafio agora é transformar esse bom desempenho em consistência nos jogos decisivos, onde o emocional pesa e qualquer erro pode ser fatal. A comissão técnica da base tem reforçado a importância de manter o mesmo padrão de atuação apresentado na fase anterior. A intensidade,
A organização tática e a coragem para jogar são pontos que vêm sendo destacados diariamente. Os jovens atletas sabem que a Copinha é um palco que pode mudar carreiras, mas também entendem que o coletivo precisa estar acima de qualquer individualidade para que o objetivo maior seja alcançado. Esse cuidado na formação dos jogadores reflete diretamente no trabalho que o Palmeiras faz como um todo. O clube não vê a base apenas como fornecedora de talentos, mas como parte essencial de um projeto esportivo sustentável. Muitos dos nomes que hoje brilham no profissional passaram por momentos semelhantes na Copinha, vivendo jogos decisivos, aprendendo a lidar com pressão e construindo uma mentalidade vencedora desde cedo. No elenco principal, essa mentalidade também é constantemente reforçada. Abel Ferreira costuma cobrar foco absoluto, independentemente do adversário ou da competição. Para ele, cada partida é uma oportunidade de evolução, seja para corrigir erros, seja para consolidar conceitos. Essa filosofia ajuda a explicar por que o Palmeiras consegue manter um nível alto de desempenho ao longo das temporadas, mesmo enfrentando mudanças no elenco e no calendário. Outro ponto que merece atenção é a forma como o clube lida com as expectativas externas. Sempre que surge uma notícia sobre possíveis salários elevados ou interesse em jogadores de renome, o debate entre os torcedores aumenta. Ainda assim, a diretoria tenta blindar o elenco desse tipo de pressão, mantendo as decisões dentro de um contexto estratégico mais amplo. O objetivo é seguir competitivo no presente sem comprometer o futuro, algo que exige equilíbrio e, muitas vezes, paciência. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo de perto, analisando cada movimentação, cada inscrição, cada possível contratação ou saída. Esse envolvimento é natural em um clube do tamanho do Palmeiras, que vive um momento de protagonismo no cenário nacional. A expectativa é sempre alta, seja no time principal, seja na base, e isso faz parte da identidade construída nos últimos anos. Com tantos assuntos em pauta, o Palmeiras segue em constante movimento, dentro e fora de campo. As decisões tomadas agora, no início da temporada, tendem a refletir diretamente no desempenho ao longo do ano. Seja na aposta em jovens promessas, na cautela com atletas em recuperação, na análise criteriosa do mercado ou na valorização das competições de base, o clube mostra que cada passo é pensado com atenção aos detalhes e com foco em manter o nível de excelência que a torcida espera. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol paulista acordou em estado de choque com um rumor que corre solto nos bastidores e já provoca reações incrédulas nos corredores do Morumbi e da academia de futebol. A informação que ganhou força ao longo das últimas horas dá conta de que o Palmeiras teria conseguido um improvável sinal verde para avançar por Lucas Moura. Ídolo recente do São Paulo e símbolo de uma relação que, até pouco tempo atrás, parecia inabalável. A palavra que mais se ouve é espanto. Do lado tricolor, a sensação é de golpe baixo. Do lado alviverde, silêncio estratégico e sorrisos contidos. Segundo relatos de pessoas próximas às negociações, o Palmeiras teria se movimentado de forma cirúrgica, explorando brechas contratuais, conversas paralelas e um projeto esportivo agressivo, capaz de balançar convicções antigas. Lucas, identificado com o São Paulo, estaria seduzido pela possibilidade de um elenco competitivo, estabilidade financeira e protagonismo imediato. Nada confirmado.
tudo negado oficialmente. Mas o burburinho cresce a cada hora, alimentado por fontes que garantem que o ok decisivo já teria sido arrancado. No São Paulo, a reação é de incredulidade. Júlio Casares, segundo pessoas do clube, não escondeu a surpresa ao ser informado da movimentação rival. A ideia de ver um nome tão representativo atravessar o muro da rivalidade soa quase como um roteiro de ficção. Daqueles que o futebol brasileiro insiste em escrever quando menos se espera. Internamente, o clima seria de tensão, com tentativas de entender como a situação chegou a esse ponto e se ainda há margem para reverter o cenário. Enquanto isso, o Palmeiras observa o caos à distância. O clube, acostumado a operar no mercado com discrição, vê seu nome associado a uma possível das maiores reviravoltas recentes do futebol paulista. Se vai se concretizar ou não, ninguém crava. Mas, como todo grande rumor, este já cumpriu seu papel. Mexeu com paixões, inflamou debates e colocou mais lenha na fogueira de uma rivalidade histórica que nunca dorme. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!